impressão, como eu, de que educar os filhos foi a tarefa mais maravilhosa, mas ao mesmo tempo a mais desafiadora que você já recebeu na sua vida? Pois é, os filhos não vêm com manual de instrução, né? E nem sempre aquilo que a amiga fez, aquilo que a vizinha fez com o filho dela, ou aquilo que nós fizemos com o filho mais velho, vai funcionar com esse bebê que nós temos agora para educar. Então nós vamos conversar um pouquinho agora sobre obediência em crianças pequenas, como começar tudo isso. Eu fiquei muito feliz por receber esse convite da Tilly Baby. Esse vídeo está sendo feito em parceria, né, para você que acompanha. Eu sou cliente da Tilly Baby também. As minhas filhas mais velhas, eu tenho 3 meninas mais velhas de 11, 8 e 5 anos. E tô agora gestante do Theo, tô de 30 semanas, o Theo tá para chegar aí nos próximos dias. E um assunto que eu sempre costumo receber muitas perguntas é em relação à obediência. Como estabelecer limites para as crianças e como começar isso do jeito certo. Já que aquele jeito que os nossos pais fizeram há algumas décadas atrás, preparava pessoas para um mundo algumas décadas atrás e talvez hoje já não funcione. Você deve ter aí lembranças ou até mesmo na sua própria experiência que antigamente muitos pais usavam da autoridade com medo, né? Com a forma de medo para que a criança obedecesse. Então a criança ficava com medo dos pais e por isso ela acabava fazendo aquilo que os pais pediam. Mas hoje, depois de tantos estudos, depois de tantas pesquisas, depois de tantas novas descobertas da linha de educação mesmo, da neurociência também, hoje nós já sabemos que é muito mais produtivo quando você consegue se colocar como autoridade na vida da criança por respeito e por vínculo. Aqui está uma palavra que a gente deveria destacar. Quando nós falamos de obediência, nós precisamos lembrar que o princípio fundamental da obediência é o vínculo. Por quê? Quando nós temos uma ligação forte com a nossa criança, quando nós temos uma relação de afeto baseada no carinho, no respeito, no amor, no olho nos olhos, no pegar no colo, no tocar, no ter manifestações de amor no dia a dia, a nossa criança tende a nos obedecer muito mais do que quando nós somos aqueles pais duros e autoritários. Veja bem que eu não estou falando que nós não deveremos ser firmes, é claro. O equilíbrio entre o carinho e a firmeza é o ingrediente do sucesso na educação dos filhos. Mas nós precisamos alimentar esse vínculo com a criança para alimentar algo que se chama reciprocidade. O que significa isso? Quando eu dou atenção, dou carinho, dou afeto para o meu filho, ele sente dentro dele a vontade de retribuir tudo isso. E a criança, naturalmente, nos seus primeiros anos, já tem dentro de si um desejo imenso de fazer algo para agradar aos pais. Então, ela o tempo todo sente esse desejo de ser aprovada pelos pais. Ela sente um desejo como se fosse a coisa mais importante, e realmente é para ela a coisa mais importante da vida, saber que ela foi aceita, que ela é amada por aqueles que a geraram. Então, veja que por mais que nós passemos por momentos difíceis nesses primeiros anos, da primeira infância especialmente, os primeiros 6, 7 anos, nós temos que lembrar que as nossas crianças não nos desobedecem para nos afrontar. Eles querem nos obedecer. Aliás, você deve lembrar aí de algum episódio, se você já tem uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ou até um pouquinho mais, você deve lembrar de alguma situação em que seu filho fez algo que você pediu e ele voltou todo sorridente, porque eles se sentem felizes fazendo isso. Eles se sentem realizados. Puxa, eu agradei meu pai, eu agradei minha mãe, era isso que eu queria. Nós precisamos aprender a usar isso a nosso favor. Então nós precisamos, desde o comecinho, dar referências para a criança do que é que nós esperamos dela, para que ela possa corresponder a isso. Então imagina assim, que você tem um bebê pequenininho, você quer começar esse trabalho com ele agora. Ele está aprendendo a andar, por exemplo, acabou de aprender a andar. O que você já pode começar a fazer para treinar a obediência no seu filho? Quando você troca a fralda dele, enrole bem direitinho, né, para que fique tudo limpinho ali pelo lado de fora. Você pode entregar aquela trouxinha na mão do seu filho e falar: filho, joga no lixo para a mamãe, por favor, e deixa ele jogar no lixo. E quando ele fizer, quando ele voltar, você dá aquele sorriso. Parabéns, filho, obrigada. A mamãe ficou muito feliz que você ajudou. Quando ele terminar de tomar água no copinho, por exemplo,
Filho, põe o copinho em cima da mesa, ele vai lá e coloca o copinho e você reconhece, você valoriza, filho. Obrigada, filho, você fez algo importante, que bom, fiquei tão feliz. A mamãe tem um filho tão obediente. Comece a dizer essas palavras para ele e treinar pequenas frases curtas. Lembre-se, eu não posso dar uma ordem imensa, comprida, porque quando eu chegar no final a criança já nem lembra mais o que eu pedi. Ai, vai lá no quarto, abre a gaveta, pega não sei o que, não sei o que. Eles vão se atrapalhar, então precisa ser algo muito simples. Vamos colocar os brinquedos nessa caixa e você começa e convida o seu filho para fazer junto. Quando ele faz, você reconhece, você valida. Nossa, que bom, parabéns, você fez o que a mamãe pediu, estou tão feliz. Nós precisamos mostrar para eles que é isso que nós esperamos deles. Eu vejo muitos pais e mães preocupados com essa questão do elogio, né? Ai, Mari, mas se eu elogiar, se eu ficar elogiando tudo que meu filho faz, ele não vai ficar dependente de elogios? Justo pelo contrário. Quando nós mostramos para a criança que é isso que ela deve fazer, no começo a motivação vai ser receber os elogios, é lógico, e nos primeiros anos de vida é assim que deve ser. Mas conforme eles vão crescendo, eles tomam por hábito fazer aquilo e eles aprendem, aquilo se torna automático e eles já não dependem mais dos elogios. O problema é quando isso é encontrado numa pessoa adulta, que provavelmente não teve esse reconhecimento na infância e fica a vida toda buscando isso nos outros adultos. Mas então, lembre-se, reconheça, valorize aquilo de bom, aquilo de correto que o seu filho faz. Quando ele fizer algo que você não gostaria que ele tivesse feito, como que a gente deve agir? Por exemplo, você está na casa de algum conhecido, você está visitando alguém e lá em cima da mesinha de centro tem um enfeite de vidro, né? Uma casa que talvez não está preparada para crianças pequenas, né? Você vê aquele enfeite de vidro ali e já fica preocupado. Você talvez até tenha explicado para o seu filho, filho, esse não pode mexer. Mas a tentação deles é muito grande por conta da curiosidade. Nós precisamos lembrar que nesses primeiros 3 anos, especialmente, a criança tem um desejo imenso de explorar o mundo à volta dela. Ela deseja conhecer, ela quer aprender. Aliás, nunca mais na vida nossos filhos vão aprender tanto quanto eles aprendem nesses primeiros anos. Nem na faculdade, nem numa pós-graduação, nem no intercâmbio estrangeiro, nada se compara ao aprendizado que eles têm nesses primeiros anos. Então veja que eles estão o tempo todo absorvendo informações. Às vezes a criança quer olhar, ela quer cheirar, ela quer pôr na boca, quer ver que barulho que faz, o que acontece se eu jogar no chão, o que acontece se eu colocar o copo de água em cima, o que acontece se eu pegar na minha mão, será que minha mãe vai falar alguma coisa ou não vai falar nada? Então a criança tem muitas possibilidades, é como se eles fossem, eu costumo brincar, que é como se eles fossem um pequeno cientista e o laboratório deles é o ambiente à volta deles. Então eles estão fazendo experiências o tempo todo. Então talvez você tenha explicado para o seu filho que aquele enfeite de mesa não é para pegar. Ele quer obedecer a você. Ele não quer testar a sua paciência e ele não quer te desagradar. Muito pelo contrário, como eu falei lá no comecinho do vídeo. Eles têm o desejo de nos agradar. Mas é que é tão bonito, é brilhoso, tem uma cor tão diferente, é tão atrativo, é tão curioso que eles às vezes não resistem. E ele chega lá e vai pegar aquele enfeite. Você vai chegar perto dele e falar não. Nós podemos dizer não para as crianças. Aliás, acho, inclusive, na minha opinião, que nós devemos falar não para as crianças. Porque existem situações em que é preciso que a criança entenda que há limites. É aquilo que eu falei. Eu preciso equilibrar o carinho com a firmeza. Então, nesse momento, eu preciso ser firme e dizer para ele que não, que aquele objeto não é para pegar. E logo em seguida, eu posso dar uma curta explicação. Por exemplo, esse quebra. Esse faz dodói, esse é perigoso, esse pode te machucar, pode fazer um dodói. Uma explicaçãozinha simples, com pouquinhas palavras, então eu digo não, uma explicação rapidinha do porquê não, e depois distraia o seu filho com outra coisa. Eu vejo que muitos pais às vezes caem no erro, né? A gente poderia dizer que é um erro isso, de dizer não e ficar ao lado da criança olhando para ver se ela vai fazer. Mas nessa idade, pequenininhos, eles não têm ainda força de vontade. Ele sabe o que é o certo a fazer, mas ele ainda não consegue fazer o certo. Ele sabe que ele tem que te obedecer, mas ele ainda não consegue obedecer. Ele sabe que ele não deveria pegar,
mas ele não consegue ficar sem pegar, entende? Isso nós vamos trabalhar com o tempo. A maturidade vai trazer isso para a criança. Nós vamos ensinar isso educando a vontade dessa criança. Isso é nossa tarefa também enquanto pais. Então digam não, explique rapidamente o porquê que não. Pega o seu filho e distrai ele com outra coisa. Olha, filho, o que a mamãe achou aqui? Olha esse brinquedo. Olha que legal esse potinho. Olha aqui que legal o cachorrinho lá fora no quintal. Olha que legal o passarinho lá na janela. Então, diga não e tire o seu filho de perto. Porque se você fica ali permitindo que ele te desobedeça, você disse não, e você fica olhando para ver se ele vai pegar ou não, e ele pega, você permitiu a desobediência. Então, nós precisamos lembrar que a obediência é um hábito. Nós ensinamos a criança a obedecer. Nesses primeiros anos, é importantíssimo lembrar que quando nós corrigimos algo que a criança faz de errado pelas primeiras vezes, é muito mais fácil do que se você permite que ele faça várias vezes errado e depois você resolve consertar. Então, quando o seu bebê pequenininho ainda já estiver fazendo algo que você sabe que não deve ser feito, por exemplo, seu bebê bateu no seu rosto. Ai, Mari, mas ele é pequenininho ainda, eu vejo que tem mães que têm dó de corrigir, né? Ai, Mari, ele tem 8 meses, ele tem 9 meses, eu sei que não foi por mal. Claro que não, não foi por mal. Ele tá tentando se defender. Talvez ele se frustrou de alguma forma. Você disse não pra ele, ele ficou bravo e acabou revidando, Foi uma forma de se defender. Mas é preciso lembrar que ele não sabe ainda o que é certo e o que é errado. Ele depende de você para saber isso. Então lembre-se, por mais que ele seja pequenininho, você precisa mostrar a ele os limites. Não, bater na mamãe dói, machuca. Na mamãe só carinho. Então eu preciso mostrar pro meu filho que aquilo é errado. Por mais que ele fique sentido, por mais que o nosso coração doa mais do que o deles ainda, nós precisamos já desde o começo mostrar os limites para eles. De uma forma amorosa, de uma forma carinhosa e respeitosa. É lógico, porque se nós queremos que os nossos filhos nos respeitem, lembra da reciprocidade? Nós precisamos respeitá-los também. Então, tratá-los como pequenos seres humanos que merecem todo o nosso carinho, merecem todo o nosso empenho, mas que também precisam saber até onde eles podem ir e onde eles não podem ir. Lembre-se disso. Antes de olhar o seu filho como um pequeno infrator que está desobedecendo, que está fazendo tudo o que você pede para ele não fazer, lembre-se como eu posso ajudar meu filho a me obedecer. Como eu posso ensinar para ele desde o comecinho a fazer aquilo que eu peço e não permitir que ele não faça o que eu disse que não pode ser feito. Lembre-se disso, acho que essas dicas aqui podem salvar o comecinho da educação aí do seu filho. Se você quiser conferir mais dicas como essa, dá uma passadinha lá no meu Instagram, @mariellemarcioli, que todo dia tem mais conteúdo sobre isso, sobre educação de filhos, sobre criação, sobre comportamentos da criança e tudo que envolve esse mundo da maternidade. Uma alegria estar aqui com você. Desejo para você tudo de bom. Até a próxima!